Olá, minha gente, tudo bom, pessoal da 701? Vamos falar de um assunto muito importante daqui para frente. Números inteiros relativos. Vamos entender o que significa isso? Bom, você com certeza já ouviu falar de números naturais. Você conhece os números naturais. O que são os números naturais? São aqueles números que a gente utiliza para contar as coisas da natureza, né? Por exemplo, quantos filhotes a gata teve, né? Quantos dedos nós temos nas duas mãos, né? Quantos fios de cabelo normalmente nós temos na nossa cabeça, né? Quantas pedras tem na beira do riacho. Então, os números naturais são aqueles números que a gente utiliza para contar objetos ou coisas da natureza. Observe que eu coloquei aqui na reta numérica dos números naturais, começando com o 0, depois vem o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, né? Eu coloquei essa seta indicando que esse conjunto ele é infinito. Então, sempre depois de um número natural, vai ter outro número natural. Então, é um conjunto infinito. Você não consegue marcar o último número natural, porque vai ter sempre um após o outro. Observe também que, se tratando de número natural, eles são inteiros, ó, porque você nunca viu nascer na natureza meia galinha, né? Meio cachorro. Ou nasce um cachorro inteiro, não tem. O cachorro pode até estar faltando lá uma perna, uma pata, mas você fala que é um cachorro, não é um meio cachorro, né? Da mesma forma, se nascer uma galinha sem uma asa, ela não é meia galinha. É uma galinha sem uma asa, mas é uma galinha inteira. É uma galinha, é contada como uma galinha, né? Ou como um bicho qualquer, um objeto qualquer da natureza. Observe que no conjunto dos naturais, entre um número e o outro, não tem nenhum intermediário, porque entre o 0 e o 1, nos naturais, você não coloca, por exemplo, o meio, o 0,5. Você não coloca o 0,25. Entre o 2 e o 3, você não vai ter aqui o 2,1, nem o 2,2, nem o 3, nem o 2, nem uma fração que pudesse estar entre dois números quaisquer. Então, a gente pode dizer que os números naturais, eles são inteiros também. Só que esse conjunto, que leva especificamente o nome de conjunto dos números inteiros, ele pega os naturais e também os negativos inteiros. Os números naturais são representados pela letra N com essa barrinha ao lado. Já os números inteiros é representado pela letra Z com uma barrinha antes dele. Então, eu coloquei aqui nessa reta numérica uma pequena representação do conjunto dos números inteiros relativos. Bom, leva o nome de inteiros porque não tem número quebrado entre dois, né? Entre dois números, você vai ter menos 4, menos 3, menos 2. Aqui desse lado eu tenho 2, 3, 4. Eu não tenho nem número decimal, nem número fracionário entre cada dois números consecutivos na reta dos inteiros. Agora, o nome de relativos está representado, esse nome relativos, é porque, note que antes do 0 eu coloquei menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, viria o menos 5, e aí por diante. Depois do 0, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4. Relativo porque quem está antes do 0 vai ser negativo. E quem vier após ou depois do 0 vai ser um número positivo. Uma coisa super importante é a gente observar que a reta numérica ela tem o seu sentido crescente aqui, ó, nesse sentido aqui, ó. Nessa seta, ela está contando o sentido crescente dos números que estão sobre ela. Observe, por exemplo, ó, a gente percebe claramente que o 2 é maior do que o 1, que o 3 é maior do que o 2, que
que o 4 é maior do que o 3, o que você observou do lado positivo? Que o número que vem após um outro é maior do que esse outro. Quem vem depois é sempre maior do que o seu antecessor. Do lado negativo, é a mesma coisa. Por exemplo, ó, observe que o menos 2, ele vem antes do menos 1. O menos 3 veio antes do menos 2. O menos 4 veio antes do menos 3. Então, o menos 4 ele é menor do que o menos 3. Ou, olhando por outro lado, o menos 3 ele é maior do que o menos 4. O menos 1 ele é maior do que o menos 2. Então, na nossa reta numérica, a gente tem que determinar que um número que vem depois é sempre maior do que o que veio antes. Tá legal? Você deve conhecer alguns números inteiros negativos. Por exemplo, temperatura, né? Então, eu tenho como exemplo de números inteiros negativos, temperatura. Você sabe que existem alguns lugares em que a temperatura é negativa. Por exemplo, na França, por exemplo, costuma a temperatura ficar menos 4 graus, né? Até mesmo aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Paraná, a temperatura, às vezes, ela é abaixo de 0. É uma temperatura negativa. Nós podemos encontrar também números negativos quando se fala de altitude. Bom, o que é altitude, né? É a altura de alguma coisa, de algum objeto, em relação ao nível do mar. A cidade de Petrópolis, por exemplo, ela fica a 800 metros acima do nível do mar. Em alguns países, algumas cidades, elas estão abaixo do nível do mar. Outra forma de nós vermos números negativos é quando se fala de fusos horários. Lá em geografia, você deve ter estudado sobre fusos horários. O que é fuso horário? É a diferença de horário de uma cidade em relação a outra, né? Uma maneira muito bem prática de falarmos de números inteiros negativos é débito e crédito, né? Eu costumo dizer que quando você está devendo, você está negativado. Quando você tem dinheiro, você está com crédito. Então, por exemplo, se eu tenho uma dívida de R$15, eu posso colocar na minha caderneta menos 15. E se eu ganhei R$15, eu vou colocar mais 15, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui quando nós começarmos a operar números inteiros. Então, eu gosto muito de trabalhar quando se trata de números negativos para saber quem é maior, quem é menor. É como se eu pegasse a nossa reta numérica, que está na horizontal, e fizesse um giro com ela, abaixando nesse sentido. Ó. Observe que os negativos vão ficar mais para baixo e os positivos vão ficar mais acima. Então, eu vou ter o 0 como marco divisor, acima dele eu tenho os positivos e abaixo dele eu tenho o negativo. Se nós pensarmos em temperatura, olhando para essa reta numérica nessa posição, essa reta numérica funciona como se fosse um termômetro. Ó. Aqui eu tenho 0 grau, 1 grau, 20, 1 grau, 0 grau, 1 grau, 2 graus, 3 graus positivos, né? E assim por diante. Abaixo do 0 eu vou ter, ó, temperatura menos 1, menos 2, menos 3. Então, a gente vai explorar bastante a comparação de números inteiros negativos, principalmente utilizando essa reta na posição da vertical, como se ela fosse um termômetro. Então, daqui a pouco eu vou colocar mais alguma coisa para vocês e vamos discutir mais sobre esse assunto que é super importante, né, gente? Então, me aguardem que daqui a pouco eu volto. Já, já.